A melhor política industrial é não ter política industrial. Essa é uma frase famosa do Pedro Malan nos anos 90 no Brasil. O Malan era o pilar da política econômica da era FHC, por assim dizer, né? E ele representava, e essa frase representava muito da visão liberal que começou a tomar conta do Brasil nos anos 90, capitaneada, né, pelo Fernando Henrique Cardoso, e, a meu ver, um dos grandes erros que a gente fez na história, né? Foi essa ideia de abandonar completamente a política industrial, ao invés de aprender com os erros que a gente teve, né? Porque na verdade a política industrial brasileira acertou muito até o final dos 70, depois a gente começou a errar, né? E a gente não soube se reinventar, como diz o meu amigo Gabriel Palma. O Brasil não conseguiu aprender com os erros dele, né? Com os erros da política industrial que ele teve e com os acertos também, né? E amadurecer e seguir na linha do que fez a Ásia, por exemplo. A Ásia foi muito mais inteligente, né? A China, a Coreia do Sul, todos os asiáticos conseguiram adaptar a sua política industrial ao longo do tempo para se tornar as potências que se tornaram. Né? Então vamos falar um pouco sobre política industrial de maneira simples, né? Economia sem economias. A gente pode pensar que política industrial é qualquer ação que o governo faz para ajudar a iniciativa privada, né? E podem ser ações de diversas naturezas, por exemplo, compras governamentais, né, garantia de demanda. Por exemplo, no Brasil, no PAC, né, do Lula e Dilma, o governo garantiu a demanda pelo KC-390, né, que foi um avião incrível que ficou pronto. Então eles colocaram uma encomenda para a Embraer de mais de R$ 1 bilhão que garantiu a construção do KC-390, que foi um dos grandes êxitos da Embraer, né, da Embraer Defesa, que é um cargueiro super bem posicionado aí para competir no mundo e provavelmente vai ser um hit, né? Depois tem toda a discussão da Boeing, que comprou, depois desistiu, mas enfim. Compras governamentais é um exemplo. Conteúdo local é outro exemplo, né? Vários países usaram muito conteúdo local, Coreia do Sul, Noruega, né? Quando a gente olha todos os países ricos, a gente vê que a todo momento eles usam conteúdo local, né? Conteúdo local, a China, né? Usou muito conteúdo local, né? Obrigatoriedade de multinacionais e de empresas comprarem de fornecedores domésticos para forçar um aprendizado tecnológico produtivo, né? Claro que tem erros, né? O Brasil, por exemplo, na Petrobras exagerou nisso, né? A gente fazia exigências de 80, 90% de conteúdo local, aí o fulano de uma empresa ia lá e comprava Johnny Walker no supermercado, pegava aquela nota fiscal e dizia que era conteúdo local porque ele comprou uísque no supermercado, né? Enfim, eu estou mencionando isso só para dizer que existem assim como existem falhas de mercado, né? O mercado não dá conta de sozinho promover o desenvolvimento econômico e a aprendizagem tecnológica, daqui a pouco eu explico melhor isso. Existem também falhas de mercado, obviamente, falhas de Estado, né? Corrupção, captura, né? Às vezes tem uma tarifa para proteger um setor, aí o setor captura o setor público, né? E aquela tarifa fica permanente, então desvirtua completamente a política industrial, né? Mas vamos só para organizar. Então, compras governamentais é um instrumento importante, conteúdo local é um instrumento importante, tarifas de importação também é um instrumento importante, subsídios também é um instrumento importante. Então, todas essas ferramentas, por assim dizer, de política industrial foram usadas ao longo da história por Estados Unidos, por Alemanha, por Inglaterra, por Japão, por Coreia, né, por Taiwan, por todos os países que conseguiram se desenvolver e foram usadas de maneira adequada. Né? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho o que a gente entende por maneira adequada. Né? O Brasil também usou muito a América Latina, a África, mas não conseguiu lograr êxito. Né? Então a discussão é muito mais uma discussão de como se usar as ferramentas de política industrial do que se usar ou não. Tem um paper maravilhoso do Roderick, que eu vou deixar aqui referenciado, que é o Industrial Policy Don't Ask Why, Ask How, né? No que ele quer dizer que todo mundo faz política industrial. Então, as falhas de mercado, né? Ou seja, a incapacidade do mercado de promover o desenvolvimento econômico, o mercado ele é super bom para alocar recursos escassos, né? Naquela ideia smithiana, né? De atingir a eficiência locativa, mas o mercado é ruim para fazer transformação dinâmica, ou seja, mudar a estrutura produtiva do país, né? Para isso precisa da ajuda do Estado, precisa da política industrial. Por isso que o Roderick tem esse paper que foi uma grande sacada, né? Don't ask why, ask how, né? Ou seja, não pergunte se a política industrial é necessária ou não. Tá claro que ela é necessária. Agora a questão é como fazer de maneira eficiente, né? Quando a gente olha o comércio internacional, tem dois problemas nessa visão simplista liberal, né, que tomou conta do Brasil, especialmente depois dos anos 90, na era FHC
e capitaneada pelo Malan, né? É evidente que o Brasil precisava abrir a economia, a gente tinha uma tarifa gigantesca de 80% que era exagerada, tinha vários problemas ali, fazia sentido a gente migrar para uma economia mais aberta, mais integrada no mundo, né? Com mais mercado, por assim dizer, né? Agora, duas coisas dois grandes equívocos, né, que as pessoas cometem ao analisar essa questão. Primeiro é imaginar que o comércio mundial é um ambiente, vamos dizer assim, livre, leve e solto, em que os países não praticam política industrial, né? Então, quando você vai competir no comércio mundial, se você tem uma visão inocente, você acha que ninguém faz política industrial e, portanto, você não deveria fazer política industrial, que é um pouco a visão do governo atual, né? Nessa quadra 2018, 19, 20, foi a visão nos anos 90. O problema é que os países, inclusive os ricos, fazem muita política industrial, muita política industrial. Então, quando um país pobre entra para competir com um país rico, que faz política industrial, mas ele já está ferrado porque ele é pobre, ou seja, o rico já tem o domínio tecnológico, a economia de escala, a economia de escopo, conteúdo proprietário de tecnologia, marcas, patentes e assim por diante. Então, o pobre ou emergente, como o Brasil, ele já entra para competir numa posição desigual. Se o país rico não fizesse política industrial, ainda assim essa briga seria muito difícil, seria desigual, né? Porque quando a gente estuda microeconomia 2, organização industrial, a gente vê que em estruturas de mercado concentradas, né, de oligopólio, monopólio, ou até mesmo concorrência monopolística, o entrante ele tem muita dificuldade de combater o incumbente, que é o cara que já está lá. Quando a gente olha a economia mundial, a gente vê que em todos os setores relevantes, né, especialmente de manufaturados, os mercados são altamente concentrados e dominados por multinacionais, né, que são incumbentes. Ou seja, o próprio mecanismo de mercado concentra a economia mundial e, portanto, os setores mais nobres do comércio, né, e dificultam a entrada de um país emergente como o Brasil ou de qualquer outro continente. Né? Então, apenas o mecanismo econômico já dificulta a vida dos países entrantes e emergentes. Né? Isso depois ficou consagrado na nova teoria do comércio, né, cujo principal nome talvez seja o Paul Krugman, né? Mas tem um batalhão de economistas que desenvolveram essas ideias, o próprio Danny Roderick, né? Da assimetria do comércio internacional. Né? Então, quando você põe economias de escala, economias de escopo, patentes, conteúdo tecnológico proprietário, o livre comércio não vai produzir um resultado ótimo. Na verdade, o livre comércio ele pode produzir mais concentração e divergência de renda, e não convergência de renda. Né? Então, isso para destacar o primeiro equívoco de que imaginar que uma integração de livre comércio entre um país muito rico e um país muito pobre vai fazer com que o pobre enriqueça. Não, não é verdade. Provavelmente o rico vai correr mais rápido do que o pobre, porque ele tem economias de escala e ele suga, ele drena o conteúdo tecnológico do pobre, né, e do emergente. Então, os efeitos de geografia econômica, por assim dizer, né, que o Krugman também destacou, tem aquele livro muito legal daqueles parceiros do Krugman, que é o Fujita, Venables e Krugman, né, que é o Spatial Economics, né, economia no espaço, né, que mostra esses mecanismos. Né. Então, o mercado per se, né, funcionando, ele já é assimétrico no sentido de concentrar e não desconcentrar. Né. Então, isso já é um problema do comércio internacional que foi muito bem tratado por essa nova teoria do comércio, pelo Stiglitz, pelo Krugman e por tantos outros. Né. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que os governos nacionais, os estados, inclusive de países ricos, eles praticam muita política industrial, né? Ela não é totalmente explícita, mas a gente tem, por exemplo, os orçamentos de defesa. Né? Os Estados Unidos gasta 600 bilhões de dólares por ano no orçamento de defesa. E aí, daí que foi a grande sacada da China, porque ela usou o Estado dela para combater as políticas industriais do resto do mundo e ela mesma fez muita política industrial. Então, os Estados Unidos, ele tem um orçamento de defesa de 600 bilhões de dólares e grande parte disso vai para desenvolvimento tecnológico, né? Que vai cair no colo da Boeing, que vai cair no colo das empresas privadas americanas. Mesmo vale para a Airbus, né? Os europeus colocaram muita grana, os governos europeus colocaram muita grana na Airbus. Esse novo Green New Deal que eles estão fazendo, né? Tem vários incentivos, subsídios, né, para empresas europeias desenvolverem novas tecnologias, essas células de hidrogênio, de energia a partir de célula de hidrogênio para caminhão, uma infinidade de políticas públicas. Né? Em Estocolmo eles fizeram aqueles ônibus elétricos com incentivo da prefeitura. Então tem uma infinidade de políticas públicas, de políticas industriais que são praticadas até hoje por países muito ricos. Né? Então imagina que o
os europeus dão incentivos para a Volvo e para a Mercedes-Benz desenvolver células de hidrogênio, motores a partir de células de hidrogênio. Qual a chance de uma empresa no Brasil, na África, que produz, sei lá, caminhões, o carro, seja lá o que for, combater a Mercedes e combater a Volvo nessa seara, que já tem a simetria que eu estava explicando, e além disso tem um governo que usa a política industrial para favorecer essas empresas. Né? Então tem uma dupla ingenuidade, né, que no Brasil é muito presente, esteve muito presente nos anos 90 e ajudou a detonar nosso tecido produtivo, nosso setor industrial. Depois, na era Lula-Dilma, houve uma inflexão, eu diria, né, essa ingenuidade meio que caiu por terra. A gente tinha uma equipe muito mais qualificada, mas que também acabou não conseguindo nos recolocar na rota do crescimento e do desenvolvimento. Daqui a pouco eu falo um pouco disso, mas essa dupla ingenuidade voltou com força. Né? O que é dupla ingenuidade? Primeiro, a ideia de você acreditar que o mecanismo de comércio internacional vai levar automaticamente à convergência de renda, ou seja, que quando um pobre entra em comércio com um rico, ele vai aumentar a renda dele. Né? Quando você tem economias de escala, escopo, efeitos de aprendizagem, conteúdo tecnológico proprietário e patentes, isso não é verdade. Né? Então tem vários modelos que exploram, vamos dizer assim, o lado analítico disso, e a prática, a história e a empiria em relação a isso é muito clara. Esse é o primeiro equívoco. O segundo é de que os países ricos não fazem política industrial, que esse é quase de bobo, né? Porque basta você olhar o que o governo Trump está fazendo, o que os alemães estão fazendo agora, né? A Merkel, os franceses, o próprio Reino Unido. Isso se deve muito à ascensão da própria China, né? Como a gente tem falado, porque o fato da China ter se transformado num gigante explicitou as políticas industriais do Ocidente e meio que obrigou o Ocidente a se tornar ainda mais agressivo em relação a políticas industriais do tipo subsídio, tarifa, conteúdo nacional, compras governamentais, e isso nos Estados Unidos é muito claro, né? O Trump virou um nacionalista, protecionista ferrenho, né? Até brinco que de repente o mundo virou, porque agora a China defende o livre comércio e o Trump defende o protecionismo, né? Então é a China liberal e os Estados Unidos protecionista, né? E claro, a China foi o país que, como a gente sabe, a gente está vendo, né? Foi o que mais usou dumping cambial, né? Câmbio ultra competitivo, tarifas de todo tipo, subsídios, né? Daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, né? Então a política industrial no Brasil ela é vista quase que com nojo, né, por assim dizer, por esses governos mais liberais, e eles caem nesse duplo equívoco, né, de primeiro não entender direito a dinâmica do comércio internacional, e aí é um erro conceitual básico, né, e é falta de estudo realmente, né. E o segundo que é cair na inocência de achar que os países ricos não fazem política industrial, quando eles fazem muita política industrial, muita. Né, até me faz lembrar agora desse relatório recente uma briga que teve, né, uma disputa na OMC entre Airbus e Boeing, em que eles trocavam acusações mútuas da quantidade de subsídios que havia por exemplo, a Airbus acusando a Boeing da quantidade de subsídios que havia no 787, que é esse novo avião topo de linha da Boeing, que a Airbus chamava de Subsidy Liner, que ele teria recebido mais de 5 bilhões de dólares em subsídios para o desenvolvimento e uso de baterias de lítio, e assim por diante. E a Boeing também acusando a Airbus dos Airbus estarem carregados de subsídios e incentivos do governo europeu. Você pegar a Tesla, o próprio Elon Musk, né, ele ganhou muito subsídio, muito incentivo do governo americano para desenvolver essas novas tecnologias de carros elétricos, de baterias, assim por diante. Né? Então no Brasil a gente erra muito, né, porque a gente lá atrás a gente realmente fez uma política industrial agressiva, teve acertos e erros, mais para os 80, acho que a economia brasileira começou a errar mais do que acertar também. Caímos numa instabilidade macroeconômica gigantesca, com hiperinflação, enfim, a gente se atrapalhou completamente, fechou mais a economia nos 80 como uma defesa de fuga de capitais e falta de dólar. Tivemos 5, 6 moedas, deu tudo errado nos anos 80. Só que nos 90 a gente não soube aprender com nossos erros, né? E se reinventar de uma maneira mais inteligente, né? Como fez a Ásia. A própria Coreia é um belo exemplo disso. Né? A gente simplesmente chegou lá e falou: não, fiz tudo errado, então vou sair desse extremo aqui de excesso de protecionismo, por assim dizer, para o outro extremo que é a abertura total, que é um liberalismo total. Né? Então a gente meio que teve uma resposta traumática, assim, né? A gente ficou traumatizado e a gente negou tudo que a gente fez no passado. E ali nos 90, a meu ver, quando a gente compara com a China, tá o grande erro do Brasil. Né? Ali a gente pegou a curva errada da história e aí começou a deixar o câmbio sobrevalorizar, colocou estabilização de preços acima de tudo e detonou o nosso parque industrial, nosso tecido industrial, e dali por diante o Brasil só afundou, né? Teve um pequeno
uma pequena bolha na era Lula e Dilma que depois estourou, enfim, a gente só está perdendo o caminho, né? É... Quando a gente olha para a China, né, a China, se o Brasil pegou a curva errada da história nos anos 90, a China pegou a curva certa, né, porque ela foi capaz de ir atualizando a política industrial dela, ela sempre fez muita política industrial, né, sempre foi muito agressiva com política industrial, como a gente vê ao longo do curso, ao longo das aulas, né, e ela usou as zonas especiais de exportação, os subsídios, né, o governo dava terreno de graça, dava terreno para os engenheiros da empresa, zerava impostos, botava tarifa para proteger entrada dos concorrentes estrangeiros, fazia infraestrutura de primeira, né, construção de Tianjin, como a gente viu, segue essa lógica, e todas as outras zonas especiais, né? E mais do que isso, os chineses foram muito hábeis na questão da transferência tecnológica, né? Então eles forçaram, como a gente já viu, e nisso Roderick, né, faz uma análise incrível, vou deixar aqui algumas referências, alguns papers dele, os chineses foram muito eficientes em forçar a transferência tecnológica do Ocidente para as empresas chinesas, como aliás estão fazendo também os indianos, né? Essa grande sacada de Índia e de China, né? E esse grande erro do Brasil e da América Latina. Então, os chineses usaram o poder de alavancagem que eles tinham em relação ao mercado interno, que é muito atrativo para o Ocidente para vender seus produtos. Veja a própria Apple, né, o quanto de receita de iPhone já vem do mercado interno chinês, e o acesso à mão de obra chinesa barata para produzir lá e exportar. Então o governo chinês ele usou isso como poder de barganha para forçar a transferência tecnológica para empresas chinesas. Né? E aí a gente tem vários casos de sucesso de painéis solares, da indústria, toda a indústria automotiva, carros, autopeças, equipamentos médicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Né? Então, em todos esses setores, o governo foi forçando o Ocidente a transferir tecnologia para empresas locais, joint ventures locais. Né? Lembra da própria Embraer, quando foi para se instalou lá e depois acabou saindo, e hoje a Comac acabou sugando, né, ou pegando todas as tecnologias, muito do aprendizado que a Embraer tinha, os chineses, vamos dizer assim, roubaram, né? Então, os governos chineses, né, foram muito eficientes em fazer essa transferência. Eles usaram com maestria o Estado, né, o papel do Estado, para contrapor a força do mercado. Né? Então, a força do mercado no comércio internacional é concentradora. A única força capaz de desconcentrar e de produzir desenvolvimento econômico em países pobres e emergentes é a força do Estado. Então, o Estado ele precisa agir no sentido contrário do mercado para transferir tecnologia, para dar incentivos, para dar subsídios, para colocar tarifas, conteúdo nacional, compras governamentais, bem na linha do list, né, que a gente viu já muitas vezes, né, da indústria infante. A ideia da indústria infante é essa, né? Então, o Estado é a força capaz de se contrapor ao mercado nesse sentido, né? Mas não é se contrapor no sentido de suprimir ou sufocar, né? É evidente que é o Estado, ele tem que se contrapor para produzir, para fazer, como diz o Elias, né? Fabricar fabricantes, né? Ou produzir produtores. Ele precisa proteger a indústria doméstica para que ela consiga se fortalecer e tomar o mercado mundial. Então é isso que a gente vê na política industrial da China, e esse que é o grande acerto da China, né? É produzir esses campeões internacionais que a gente vem falando ao longo do curso, que são capazes de conquistar o mercado mundial, né? Então, ao contrário da América Latina e do Brasil, o Estado chinês, o Estado coreano, que é um Estado forte no sentido de ter claro, né, um projeto de nação, de transferência tecnológica e de produção de empresas domésticas fortes, né, conseguiu fazer essa proeza, né, de furar os mercados mundiais que são extremamente concentrados e oligopolizados e emplacar grandes campeões internacionais, empresas, né? E aí a iniciativa privada tem um papel chave também, né? Obviamente que nós estamos falando de uma iniciativa privada aguerrida que se consolidou, que se construiu e se consolidou no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, na China, né? Uma iniciativa privada que, ajudada pelo Estado, conseguiu se potencializar e conquistar o mundo. É claro que o Estado ele não consegue criar uma empresa por decreto, não é disso que se trata, né? No Brasil, o Estado brasileiro tentou muito até os 80, né? A gente conseguiu chegar até a renda média, conforme a gente já discutiu várias vezes no curso, só que a gente não conseguiu dar o próximo passo. Então, assim como existem falhas de mercado, né? O mercado não consegue produzir convergência de renda quando você tem economias de escala, escopo e efeitos de aprendizagem, né? No comércio internacional, existem também falhas de Estado. Então, o Estado pode virar muito corrupto ou totalmente corrupto, né?
o conteúdo nacional pode ser totalmente distorcido, as compras governamentais podem ser totalmente distorcidas no sentido de corrupção e de proteger grupos de interesse que, em vez de se sofisticarem, né, é evidente que todo grupo tem seu interesse, mas o ponto é que na Ásia esses grupos de interesse se sofisticaram tecnologicamente e conquistaram o mercado mundial. Então, na Coreia, na China, o governo sempre tinha muito clara essa ideia de metas, né? Você tem meta de exportação, você tem meta de produção e de avanço tecnológico, você tem meta de conquista do mercado mundial. No Brasil, menos, né? O Roderick usa muito esse termo, o Danny Roderick, né? Eu uso muito o Danny Roderick nessa aula porque eu acho que os trabalhos dele são muito interessantes. Inclusive de China, eu diria que ele é um dos economistas da linha mais até ortodoxa, mainstream, que mais estudou China, né? Então ele faz uma comparação ele usa para falar de política industrial, ele tem uma ideia muito legal que é a política industrial para o século XXI, né? Ele estuda muitos casos de acertos e de erros de política industrial, o Uruguai, México, Brasil, Coreia, China, Taiwan, África do Sul, né? E ele tem um pouco essa ideia do carrots e sticks, né? Ele fala que, olha, a política industrial, em geral, ela tem duas ferramentas, né? Que é a cenourinha, que você estimula o cara, e o stick, que você dá uma pancada no cara quando ele não consegue se sofisticar ou avançar do ponto de vista tecnológico e de conquista de mercado. Então, a crítica que ele faz, eu deixo o texto aqui depois, a América Latina e Brasil, é que a gente usou muito carrot e pouco stick. Né? A gente não soube punir os perdedores, né? Deixar os perdedores quebrarem e ter um mecanismo de controle e de punição para perdedores. Enquanto que na Ásia, né, a grande virtude, a grande sacada da Ásia, e o General Park na Coreia é um belo exemplo disso, eles usaram muito bem os sticks também. Então quem era ineficiente quebrava, né? O grupo que não estava conseguindo conquistar mercado, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência e subir a escala tecnológica, ele simplesmente perdia o incentivo dele, perdia o subsídio, perdia a tarifa que protegia ele e assim por diante. Então, na Ásia, eles conseguiram meio que simular um mecanismo de mercado com muito mais potência, né? Até o momento em que essas empresas se graduaram e viraram adultos, por assim dizer, e conquistaram o mercado mundial. Quando a gente olha hoje os grandes players, né? Meu amigo Fausto Oliveira faz um trabalho incrível disso, né? Do que ele chama de jornalismo industrial, né? Então ele estuda os mercados mundiais e quando você vê qualquer mercado mundial sofisticado, de bem altamente complexo, como a gente viu aqui no curso, em geral ele está dominado por 5, 6, não mais do que 10 grandes players mundiais, né? Sempre tem lá os nórdicos, sempre tem lá um finlandês, sempre tem lá um sueco, sempre tem lá um americano, tem um suíço, tem um alemão, tem um coreano e tem um chinês, né? Então isso mostra que a China conseguiu furar, vamos dizer assim, essas estruturas oligopolistas e monopolistas do mercado mundial, ou de concorrência monopolística, mas extremamente concentrada, né? Desculpa que essa aula está com muito economês, né? Hoje eu estou num dia mais economês, mas enfim. Então, as empresas chinesas conseguiram furar essas estruturas concentradas e se estabelecer, né? Com a ajuda do Estado. E aí, isso é o papel da política industrial. O Estado ajudou a, vamos dizer assim, a contrabalançar, né, o efeito, vamos dizer assim, economia de escala, economia de escopo e poder do incumbente numa estrutura monopolizada ou oligopolizada, né? Porque o mercado por si só, de novo, ele não produz essa convergência de renda, especialmente no comércio internacional. Então os chineses foram muito hábeis, né, em usar os mecanismos de política industrial, e volto a frisar aqui, compras governamentais, tarifa, subsídio e conteúdo nacional. Né? No Brasil isso ficou demonizado de novo, né, no governo Lula e Dilma, e a coisa meio que se misturou. Né? O governo Lula e Dilma eles tiveram vários acertos e vários erros, a meu ver. Talvez o grande erro deles tenha sido a sobrevalorização cambial e a gestão macro. Né? Eles acabaram produzindo uma bolha, né, de imobiliária, de investimento no setor de non-tradables, e a sobrevalorização cambial foi detonando a indústria brasileira e fez a indústria brasileira afundar de vez. Né? Então, de nada adianta você usar a política industrial, como eles usaram, né? Tendo ao mesmo tempo uma taxa de câmbio muito sobrevalorizada, como a gente viu em outras aulas. Né? O próprio BNDES também deu muito empréstimo no sentido contrário da complexificação da economia, do upgrading tecnológico. Né? Empréstimo para frigoríficos, para açúcar, para soja. Né? O meu amigo Felipe Augusto fez uma tese de mestrado incrível, né? Que ele mostra que o BNDES no Brasil, na era Lula e Dilma, ele privilegiou setores pouco complexos ou menos complexos. Né? Ele agiu meio que na contramão de uma política industrial do século XXI, que é aquela que a China fez, que a Coreia fez, que estimula a criação de setores mais sofisticados do ponto de vista tecnológico
mais complexos, né? Então, os incentivos, a tarifa, as compras públicas e o conteúdo nacional tem que ser direcionado para isso, né? Para a sofisticação produtiva e tecnológica da economia e não para a proteção de indústrias obsoletas, né? O Brasil ele caiu um pouco nesse erro, né, de proteger indústrias obsoletas que, ao invés de sofisticarem e conquistarem o mundo, ficaram lutando para manter sua tarifa, lutando para se proteger, para manter a proteção que o governo criou para elas. E aí você cria uma espécie de um conluio de lobby, de congresso, de Estado, que protege uma indústria ineficiente, né? E aí a gente não avança. Então aí aparece a falha de Estado, né? O problema é que no Brasil muitos economistas, muitas pessoas não conseguem fazer essa leitura de que essa falha de Estado ela pode ser superada a partir de desenhos de mecanismos mais sofisticados e mecanismos mais inteligentes, institucionais, né, principalmente, né, de regulação, de punição, como a Ásia fez, né? Ou seja, em vez de você aperfeiçoar o mecanismo da política industrial, você desmonta a política industrial. Esse foi o grande erro que o Brasil cometeu, a meu ver, liderado pelo Malan, Pedro Malan, né, que tinha esse lema nos anos 90 que a melhor política industrial é não ter política industrial, né? Então ele veio do trauma dos 80, o Brasil veio do trauma dos 80 e achou que não ter política industrial seria a medida mais inteligente, ou seja, em vez de repensar uma política industrial mais moderna, com novos mecanismos para o século XXI, a gente resolveu simplesmente abrir mão da política industrial, né? E aí realmente a gente se atrapalhou, porque os países ricos continuaram fazendo política industrial e os países pobres e emergentes espertos, né, que se inseriram de maneira ativa e inteligente na economia mundial, fizeram política industrial super acertada. E aqui, claro que o grande exemplo é o leste da Ásia, né? E aí eu volto a citar até mesmo o Japão, que é mais antigo no sucesso dele, mas Taiwan, Singapura, Malásia, Tailândia e China, por suposto, Índia, né? Toda essa galera. Então a América Latina e o Brasil meio que a gente implodiu, né, no nosso trauma, por assim dizer, né? A gente fez uma virada totalmente liberal, burra, ao meu ver, né, que foi uma resposta ruim, né, e traumática, né, a esse trauma do que não deu certo. E a China foi o grande exemplo de sucesso e está aí para mostrar para todo mundo que não acredita em política industrial, né, no jargão do economista. Eu diria que o maior sucesso de política industrial que a gente tem no século XX, no início do século XXI, e tudo que a gente fala nesse curso, o Made in China 2025, né? O Made in China 2025 é um exemplo retumbante, né, desse sucesso chinês, do que ela está conseguindo fazer em várias indústrias que eu já mencionei aqui, de avião, de celular, de eletrodoméstico, de equipamentos hospitalares, de eletroeletrônicos e por aí vai. Tá bom? Obrigado.